Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre a maior ilusão. Qual é a maior ilusão? Quando você vai lá na internet, eu fiquei curiosa e eu fui ver, muitos falam que é o dinheiro, a ilusão de ter dinheiro e ser feliz, outros falam que é alcançar metas, mas se você alcança metas, sempre tem outra para você alcançar, não é mesmo? Tem também aquela ideia de você achar que sabe o que o outro está pensando, né? E aí você fica muito revoltada e às vezes o outro não está nem sonhando com aquilo que você está pensando, né? Ou também você achar que ele sabe o que você está pensando. Quantos conflitos, né? Quantos problemas que acontecem quando isso ocorre, quando a gente tem essa ilusão. Então, pensa, qual que você acha que é a maior ilusão desse mundo? Uma das coisas que é muito séria é a gente achar que a gente pode fazer as coisas do mesmo modo, as mesmas coisas e encontrar resultados diferentes. Veja bem, a gente tem que pensar que para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa mudar o jeito de fazer as coisas. Lá em Romanos 12, versículo 2, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz para mim e para você: você quer experimentar a vontade de Deus? Ela é maravilhosa. Mas você tem que renovar a sua mente, você tem que ser transformado. Não se iluda achando que você pode continuar fazendo as mesmas coisas, se acomodar, né? Ele fala: não se acomodem, não se amoldem, não tome a forma desse mundo, né? E que você pode fazer as mesmas coisas, atingida, refém desse mundo. Um mundo que é realmente tirano, que impõe valores, e a gente acaba se envolvendo com eles, né? E pensando: mas todo mundo faz. Lembra da nossa mãe que disse assim: você não é todo mundo. E é verdade, eu não posso ser refém desse mundo. Eu não posso, eu tenho que ir na contramão. A Bíblia me ensina aí, se você olhar o que está acontecendo, os valores, os princípios desse mundo, é muitas vezes contramão, né? Eu acho que nós, os ancestrais, se vissem o que está rolando, ouvissem, né? Eles, acho que vomitariam. Que coisa horrível, de coisas que têm acontecido, né? O mundo dizendo para nós: aproveite tudo, você merece. Mas como nós precisamos vigiar, estarmos atentos, né? E esse não é um assunto popular, transformação interior. A gente quer que o outro mude, se amolde, se adeque à nossa maneira de pensar. A gente ora, clama, implora a Deus que as circunstâncias mudem. Mas quando fala na transformação interior, como é difícil, não é verdade? Como é difícil. A gente muitas vezes pensa em mudar o outro, mudar a circunstância, clama para isso, mas a gente não quer mudar. Eu lembro da história de Alexandre o Grande. Ele era o rei da Macedônia e ele, depois de uma batalha com os persas, alguns soldados estavam na sua presença para serem julgados, porque aqueles soldados tinham fugido da batalha, tinham se escondido, e alguns numa caverna. E ele chega perto de um jovem rapaz e ele pergunta para ele: como você chama? E o moço, morrendo de medo e com razão, ele diz assim: Alexandre. Daí Alexandre o Grande sacode aquele rapaz e fala: como é o seu nome? E ele fala: Alexandre, né? Morrendo, né? De medo, de paura. E Alexandre então pega aquele moço pelo colarinho e fala assim: muda de nome ou muda de vida. E muitas vezes hoje, né? Quantos cristãos estão precisando refletir na sua vida e mudar de vida?
Não muda o nome de cristão, não. Continue, mas pensa no que você deve mudar. Eu estava lembrando de um cântico antigo da Aline Barros, que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, rever meus conceitos, meus valores, voltar às primeiras obras, reconstruir. Daí ela disse: eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, voltar a Deus. Que coisa tremenda, como a gente precisa volta e meia parar, refletir na nossa vida, rever nossos conceitos, nossos valores, porque a gente vai sendo atropelado, né, por tantas informações, tantas coisas, e a gente vai ouvindo e vai às vezes se amoldando, se conformando com esse mundo, né? Como a gente precisa voltar para Deus, correr para os braços dele, onde a gente encontra refúgio, né? Não é correr para os braços de Jesus, de Deus, para fugir dos problemas, das lutas. É correr para os braços dele, porque só nele eu encontro paz, eu encontro segurança, só nele eu encontro valores que valham a pena. Só ele, se eu for entender o projeto que ele tem para a minha vida, como diz Paulo, a vontade dele para eu cumprir. Que Deus esteja transformando o meu interior, para que isso comece a refletir no jeito de eu fazer as coisas, no jeito de eu falar com as pessoas, no jeito de eu falar das pessoas, né? No jeito de eu usar o que eu disponho, usar os meus bens que Deus deu, usar o celular, usar o tempo que Ele nos deu. Como eu preciso deixar, né, os enganos, as ilusões, e me voltar para o Senhor com o coração cheio de gratidão. Ele tem feito tantas maravilhas, tantas coisas, apesar de mim. Ter alegria em todo o tempo, a certeza que Ele está no controle. Paulo dizia isso com autoridade: Deus transforma, Deus renova. Não se amolde a esse mundo. Ele disse isso com autoridade porque ele era catedrático nessa área. Ele veio de uma infância, uma juventude em que ele aprendeu tantos conceitos errados. E ele foi realmente quebrantado pelo Senhor. E ele teve coragem, ousadia de voltar para o Senhor com o coração disposto a rever seus valores, a rever seus conceitos. O que a gente precisa fazer? Como a gente precisa estar revendo isso, né? Olha só, lá em Salmo 139, Davi também nos ensina isso. Ele fala no versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, ó meu Pai, eu preciso ser sondado, virado do avesso, rever meus valores, né? E ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Deus conhece os nossos pensamentos. Vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Do mesmo modo que Paulo, que Davi, nós precisamos nos voltar a Deus e falar: Senhor, quebranta meu coração, que eu possa rever os meus conceitos e os meus valores e ser transformado. Me ensina, Senhor, a fazer isso, a ser transformado. E eu fiquei pensando, não existe outro caminho para a transformação que buscar a Deus, buscar Jesus, orar, né? Orar, me relacionar com Ele, porque só Ele pode fazer isso. Eduardo Bondes, ele diz assim: a oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Quando a pessoa está distante de Deus, uma das primeiras coisas que ela para de fazer é orar, ela foge da oração. Como está a sua vida com Deus? Como você vai saber, me respondendo como está a sua vida de oração. Essa resposta, a nossa vida de oração reflete o nosso interior. Como a gente precisa se propor a mudar. Senhor, renova meu coração, me transforma, formata, né, a minha mente, como o Senhor fez com Paulo. Apesar as coisas que estão acontecendo, mesmo que as circunstâncias não mudem, que o outro não mude, que
o Senhor me transforme no meu interior, para que o meu caráter, o meu comportamento sejam transformados. Mas para isso eu preciso buscar a Deus em oração. Esse é o termômetro. Como está a sua vida de oração? A oração transforma o meu interior. Ela traz cura para as minhas emoções. Sabe como eu preciso orar mais? A oração, ela queima palha seca de pensamentos, de sentimentos, de projetos errados. Como eu preciso orar mais, saber aquilo que o Senhor tem para mim, a sua vontade, né? E eu às vezes fico me envolvendo com pensamentos errados, longe daquele que o Senhor tem para mim. A oração nos faz praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Ela faz eu experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A oração, ela vai trazer para mim a visão da eternidade, a visão do aqui e agora, do projeto de Deus para a minha vida. Que o meu coração e o seu coração arda de vontade de conhecer esse projeto de Deus e de sermos parceiros dele nesse projeto. Senhor, usa-me, eu quero ser parceira do Senhor no teu projeto, para a minha vida, para a vida do que acontece, a vida das outras pessoas, que o Senhor esteja me usando para a tua honra e glória. Eu quero ser instrumento do Senhor, um canal de bênção na vida das pessoas. Quantos que estão sedentos da palavra, quantos que estão sedentos, iludidos, esperando as coisas mudarem, sem mudar o seu interior, né? Esperando que as circunstâncias mudem, mas não buscam transformação interior. E a transformação interior só Deus pode dar. Quando nós buscamos a Ele em oração, quando nós clamamos a Ele, quando nós temos sintonia com Ele, Ele vai nos mostrar a sua vontade, Ele vai nos mostrar o projeto que Ele tem para a nossa vida. E é um projeto grandioso demais. Nós vamos enxergar o sobrenatural acontecer. Eu estava lendo a história de George Miller. George Miller era um homem de oração e ele tem milhares de respostas de oração durante a sua vida. Milagres, ele viu milagres, o sobrenatural acontecer porque ele dobrava o seu joelho na presença de Deus. Quebre o teu joelho na presença de Deus. Você tem um horário de oração? Pense na tua rotina diária. Qual horário que você poderia colocar para você estar orando a Deus, buscando ao Senhor? Coloca um alarme no teu celular. E quando o alarme despertar, você deixa tudo, vai para o quarto, fecha a porta, ajoelha e se coloque na presença de Deus. Senhor, meu dia, como foi o meu dia? Pede perdão, pede transformação, pede orientação, direção para a tua vida, para a vida daqueles que convivem com você. Tem um caderno de oração, pessoas pelas quais você ora, que você está também sendo intercessoras, bênção na vida delas. Amém? Que Deus desperte em mim, em você, o desejo ardente de orar, o desejo ardente de conhecer a vontade dEle, o desejo ardente de ser parceiro dEle no projeto que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E vamos orar, vamos clamar. E que Deus, na sua misericórdia e poder, ouça o nosso clamor e responda a nossa oração. Um grande abraço. Até a próxima.